Olá, vamos fazer nossas atualizações dos gráficos diários e H4 dos principais ativos internacionais, começando com o euro sobre o dólar. Aqui no gráfico diário, a gente vê uma estrutura de alta intacta, de topos e fundos ascendentes. Porém, uma certa desaceleração no curtíssimo prazo, fundos topos descendentes aqui no euro. E tivemos também o fato de uma das ondas ter entrado no final da outra. Aqui, ó. Esse topo e esse fundo estão fazendo o que a gente chama de overlap. É um sinalzinho, entrou abaixo, tá? É um sinal de início de uma distribuição, ainda que a estrutura de alta não esteja invalidada, tá? Continuamos com o topo de fundos ascendentes. Vamos então agora olhar um prazo menor, que vai contar mais coisa para a gente, vai dizer se essa desaceleração, se ela está ganhando força ou não. Tem uma LTB em branco, mudando topos descendentes no H4. Tem alguma formação arredondada aqui se fazendo, né? Perdendo momento, perdendo aceleração, mas ainda acima da média de 50 períodos, que é essa em verde. Então, enquanto isso, nada fora de desaceleração, nada que chame muita atenção. Apesar do dia de hoje, o dólar ele está apreciando frente às moedas, frente às commodities e até índices de bolsa. Um pouquinho de sentimento de risco no mercado. Vamos então para o IN. Gráfico diário do dólar sobre o iene. Temos, no curto prazo, o desenvolvimento de uma estrutura com fundos e topos ascendentes, porém, que a gente chama todo entrão, com os overlaps, sem demonstração de força. Estou achando o mercado bastante congestionado aqui, tá? Sem um sinal mais claro do lado mais provável dele. Suportes mais curtos no 146,50, 530, 142, 300, 139,800, resistências 150, 900, 154, 850 e lá em cima, quase não aparecendo na tela, os 59. Esses são os meus pontos de suporte e resistência. A estrutura, ela pode até se tornar impulsiva, mas precisa ganhar força, principalmente se romper os 150 e 900. Por enquanto, tem algumas características corretivas. Seguindo, no H4. No H4, a gente tem essa tendênciazinha. Deixa eu botar um pouco a figura. Ela está fazendo uma formação parecida com o Edge, né? Ou uma curva bem congestionada. E eu gostaria de esperar mais para ver um lado mais claro, tá? Vou para o dólar australiano. Dólar australiano, eu estou vendo sinais de fraqueza.
meio que fazendo um topo arredondado, perdendo a média de 50 dias no dia de hoje. A gente ainda não pode ainda cravar, porque ainda está bem lateral, né? Se a gente não traçar do jeito que traçamos, colocarmos o quadrado, ele ainda está bem lateralizado. Mas eu olharia para sinais de ganho de força para baixo, o dólar australiano sobre o dólar. Vamos para o H4. Fica um pouco mais claro nessas últimas horas, ganhando força para baixo. Dólar australiano, H4, a perda do nível do 0,64800 sugere uma aceleração aqui. Tá? Ficaria bem atento ao dólar australiano. O fato é também que uma outra moeda ligada a commodities, o dólar canadense, está vindo para baixo. Se eu não me engano, o petróleo também, já já a gente vai ver. Abaixo, então, 0,64200. Depois, o 0,63700. Para cima, 0,65700, 0,66250. Antes, a gente também tem aqui um outro pontinho, tá passando na faixa do 0,65250. Está bem lateralizado, tendência principal e intermediária do dólar australiano. No diário, né, H4 também, lateral, porém, no curtíssimo prazo, eu vejo a possibilidade de uma aceleração para baixo. Dólar sobre o dólar canadense, vai ter a ver, até com o que eu falei do dólar australiano, a gente tem ó, uma formação arredondada, um teste da M50 linha verde do gráfico, após o rompimento. Então, um fundo arredondado, a quebra da M50, o teste, isso no gráfico diário, e apontando para cima. Aqui tem até uma xícara com hastes, e a M50 que estava como resistência, passando a suporte. Eu tenho uma visão aqui altista, tá, para o dólar. Então, o que eu estou vendo, o dólar com essas moedas ligadas a commodities e também a maior risco, moedas de países que apresentam mais risco, né? Apesar de Canadá e Austrália serem países desenvolvidos, mas está me sugerindo aqui uma visão mais altista, tá? Está no H4, impulso, uma correção. Parece que a gente pode vir aqui na resistência do 1,40 200. Depois tem um como 43, dólar canadense. Para baixo, 1,37 200 e depois 1,35 Vou ficar com uma visão mais altista aqui para o dólar sobre o dólar canadense. Agora vamos dar uma olhada nas commodities, ouro e petróleo. Já há algum tempo, a gente está com esse triângulo simétrico no ouro. Triângulos simétricos sugerem uma continuação
mas não necessariamente. O correto aqui seria esperar o rompimento ou para cima ou para baixo e deixar o mercado mostrar o lado que ele queria. E aqui eu vou dar, não gosto de ficar na parede, né? Ali em cima do muro, aliás. Eu acho que esse rompimento tem mais chance de ser para baixo. Suporte, então, estaria no 320. Aqui tá, e depois no 2.970. Vindo com uma tendência de alta. Essa tendência de alta está intacta. Não perdeu o canal. Aliás, não perdeu. Ele ganhou força para cima, mas depois não progrediu. E aí pode ocorrer de que esse um rompimento para baixo leve o preço do gold para essa região do 320, depois mais abaixo do 970. Caso rompa para cima, primeiro ponto mais importante, o 3.500 e depois máxima histórica. Triangulando, né, a lateral e a média de 50 aí está onde o preço se encontra no momento. Agora, vamos colocar o gráfico H4. Está só o triângulo. O H4, a gente vê que o ouro está testando a linha inferior desse triângulo. Ter atenção aí para um eventual rompimento para baixo. E no curtíssimo prazo, desenvolvendo uma estrutura de topos e fundos descendentes, até para a gente ver o H1, ainda que sem ganho de força, tá? O que seria o ganho de força? Ele abrir uma aceleração, parar de fazer esse entra e sai. Aqui é a força. Não tem essa aceleração, tendências isso é normal, isso tendência em correções não. Mas por enquanto ainda sem romper, vamos ficar de olho. Petróleo. O petróleo se encontra numa tendência principal, ou seja, maior, de baixa, porém com um canal largo, isso possibilita trades para cima e para baixo, no prazo maior. E a gente pode dizer que é uma tendência de baixa, mas não é forte, tá? Bastante swings com amplitude boa. E a inclinação da queda é bem fraquinha. No prazo mais curto, do gráfico diário, está bem lateral o petróleo entre 55.300 e 78.700. 55,30, 78,70, o gráfico grandão. No mais curto, no range, né? mais, mais estreito, entre 60 e 45, 71 e 30. Eu vejo uma lateralidade nesse prazo que está no gráfico, indo um pouco para a região de suporte, de 60 e meio. No gráfico H4, aqui o suporte de 60, 45, 50. Depois, tirando os dois fundos, os 55 abaixo da média de 50, então ainda está numa perna de baixo. E aí 71,30, que a gente já falou, os 78.700. Por enquanto, a brincadeira do petróleo está aqui dentro.
pouco mais baixista. E o ouro, o petróleo, vamos estar olhando agora o S&P. Vamos lá? O S500 está no gráfico diário em um canal de alta, porém com alguns sinais de fraqueza nos últimos 3 dias. Inclusive, é possível a gente ver uma divergência de baixa no preço dos ascendentes e no indicador fundos descendentes. Não é porque tem divergência que vai cair, mas é um sinal de fraqueza. O quadro maior já está em tendência de alta, porém aí já rompeu uma máxima, está voltando, que é o 63.440 e está voltando para baixo. Então, pode ter sido um falso rompimento de máxima. O preço subiu, faz uma corretiva dentro do canal, rompe a máxima, mas não consegue chegar no topo do canal e aponta para baixo. Aí teremos o suporte na linha inferior do canal de alta e depois no 60, no 6.200. Esse pivôzinho que foi testado algumas vezes, tem 3 pontos. 6.200. Antes, o teste na faixa do 6.350, 6.330, que é o teste da ETA, ou da linha inferior do canal de alta. E temos divergências, né? Vamos no H4. Algumas resistências, alguns suportes no meio do caminho, não foi uma alta direta. Vou traçar um canal intermediário, canal dentro do canal de alta. Perdeu o canal, pode estar numa corretiva dessa perda. E aí é ver agora se vai acelerar para baixo nesse canal corretivo. Tá? Uma aceleração nesse canal corretivo indica uma continuação da queda, talvez nos 6.300, como a gente falou, entre 6.300 e os 6.280. Essas duas linhas amarelas. Após é o 6.200, está aqui embaixo. Estou arredondando para a gente não gastar tempo aqui. Tá? Então, alta, mais alta, que merece uma atenção. DAX, vamos lá no DAX. DAX, gráfico diário, está apresentando divergências. Topo descendente no preço, topo descendente no indicador. Pontos importantes, resistência 24.670. E aqui eu vou botar uma faixa entre essas duas linhas, que é o 23 de bola, com o 23.200. Essa região de suporte. Está encaixotado ali, né? Esse é o fato. Apesar dessas divergências, a gente ainda não teve nenhum fundo descendente. Sem força, né? Derivando aqui, pode ser a formação de uma curva, mas também pode ser só apenas uma parada e em breve a gente teria o rompimento do 24.670 e nova máxima no DAX. Bom, eu prefiro estar aguardando, né? Aguardando. Também é interessante a gente ter em mente que dificilmente o S&P vai lá para baixo, o DAX para cima. Eu acho que vai ficar mais claro. Em geral, todos esses gráficos que a gente viu, tem muito movimento de consolidação aí no meio.
talvez fique mais claro um pouco mais à frente. Mas essas foram as minhas impressões para os principais ativos no gráfico diário e também no H4. Está faltando o H4 aqui? Vamos colocar o H4. Está acima da média, ó, bem lateral, né? Que é 30, bastante lateralidade. O negócio está meio embolado, como se o mercado estivesse esperando alguma notícia. Fechamos, então, a análise dos principais ativos. Até a próxima atualização.